Olá, mulheres incríveis! Está chegando mais um episódio Elas Podem, o 14º episódio. Eu sou Patrícia Quitero, publicitária, doutora em arte e cultura visual e estudo mulheres e sou apaixonada por histórias reais e pelo que significam. Então vamos lá! E adoro contar histórias de mulheres que fazem a diferença. Oi, pessoal! Eu sou Giovana Lissa, sou estudante de jornalismo, estou ali quase me formando, também atriz, uma escutadeira e uma pessoa, assim, extremamente curiosa. E aqui no Elas Podem, a gente acredita que quando a mulher compartilha sua história, ela abre caminho para que outras possam sonhar e realizar, não é, Paty? É verdade. Gi, e o episódio de hoje tá incrível, não tá? Tá maravilhoso! Eu falo que esse episódio é um episódio, assim, que foi projetado para você, a minha Gen Z preferida. Obrigada! Então, hoje a gente vai falar num tema que une criatividade, inovação e conhecimento. Quer coisa melhor? Não tem coisa melhor. E com duas jornalistas maravilhosas, não é? Isso mesmo. Fala do tema, Gi. O tema de hoje... Tema não, né, gente? A pauta do dia de hoje é jornalismo criativo, dos games ao científico. Exatamente. E a gente pode ir até mais, né? Isso. Do game ao científico. Tecnologia, o que está acontecendo no mercado, e do nas factual, redações. E do factual, né? Porque o jornalismo factual hoje faz parte da vida de uma das nossas representantes aqui. Nós vamos falar bastante sobre isso. Bom, antes da gente mergulhar, né, nessa história incrível e inspiradora dessas duas mulheres lindas que a gente trouxe aqui, eu queria realmente agradecer a todas as marcas e todas as mulheres que nos ajudam a fazer esse projeto existir, né? Então, eu quero começar falando e agradecendo a Studio Way, que é esse estúdio maravilhoso, esse espaço maravilhoso que vocês estão vendo, que nos ajuda, que nos apoiam e que está o tempo todo conosco aqui, fazendo o melhor e nos recebendo cada vez melhor. Queria também aproveitar e falar da nossa Glow Hair maravilhosa, a Cláudia Camarim, né? A mãe da Gi, que cuida do nosso Glow Hair, nosso cabelinho, né? Das nossas maquiagens e de tudo. Ela é maravilhosa e ela cuida do nosso embelezamento, tá? Que mais? Tem mais coisa, né, Gi? Tem mais coisa. Conta aí. Nossa apoiadora mais antiga, que está com a gente desde o comecinho e continua, a doutora Kelly Janaína, que se preocupa muito com o cuidado nas mulheres em todas as fases da vida. É a bioestética, né? Então, a bioestética sempre trazendo presentes, sempre trazendo inovações. Então, um beijo, doutora Kelly. Muito obrigada pelo apoio. E no finalzinho do episódio a gente tem sorteio. E vamos ver o que essas mulheres lindas vão ganhar, hein? E o que a gente não pode deixar de falar. Eu tenho que falar. Porque olha o look que a Paty tá hoje, gente. Tô bonita, não tô? Olha se não tá combinando com os olhos dela. Não tô, combinou com os meus olhos. Mas você sabe que hoje tem um motivo especial de eu estar assim, mesmo, né? Porque a nossa marca maravilhosa, Nitro 7, agora é Isis. Ela mudou de nome, gente. Então, isso vocês vão saber muito mais a partir do 15º episódio, porque a gente fez questão, no próximo episódio, depois desse aqui, de trazê-las, tanto mãe quanto filha, e vamos falar sobre essa mudança de marca. Mas hoje a gente já quer apresentar. Isso então, mesmo. A Isis, que nos veste, né? E aí, o tanto que tá linda essa mulher hoje. Obrigada, Paty. Você é maravilhosa. Queremos agradecer. E a Praxis Hub, né, gente? Porque, afinal de contas, Praxis Hub é marketing 360 e, porque, afinal de contas, comunicação não é só teoria, né? É praxis. Então, se é praxis, estamos lá. Mas vamos ao que interessa. Eu tô querendo saber quem que a gente vai receber hoje, Gi. Conta pra mim. Gente, hoje eu tô, assim, muito feliz, porque desde quando a Paty me chamou para esse projeto, fui tão recebida por ela, né? Eu quis fazer esse episódio para falar de um tema que eu amo. A gente está aqui falando de jornalismo criativo. E a nossa primeira convidada, ela traz isso assim, na veia. Eu conheci ela na faculdade e eu tenho certeza que se você é de Goiânia e se você curte uma coisa muito divertida, você também a conhece. O nome dela é Ananda Leonel. Ela é pioneira em Goiânia, jornalista que trouxe os games com tudo para o nosso estado. A Ananda também é apresentadora, também é podcaster e está sempre envolvida com os maiores festivais de games, de cultura geek de Goiânia. Ela estava no Pique Geek,
no Go Game Festival, no campeonato de esportes goiano. Então, assim, é tanta coisa incrível que existe dentro dessa pessoa, dessa mulher. Eu tô aqui um pouco gaguejando, vocês já perceberam. A gente vai falando assim porque é emocionante. É emoção. E, além disso, uma coisa maravilhosa é que a gente sabe que, através de pessoas que sonham em fazer a diferença e vão lá e agem, o nosso estado vai ganhar visibilidade. Este ano, a Nanda esteve presente na Campus Party. Ela falou da sua história, falou do seu processo com jornalismo criativo. E você vai ficar sabendo de muito mais aqui hoje. É um prazer te receber, Ananda. Nossa, foram tantos elogios que eu não soube nem reagir. Que linda! Obrigada quando você mandou uma mensagem falando da época da faculdade, uns bons aninhos atrás. Fiquei lisonjeada. É um prazer estar aqui, um podcast que enaltece mulheres nesse mercado, não só na comunicação, mas todo esse trabalho incrível que vocês vêm realizando. Então, é uma honra estar aqui, compartilhar um pouco dessa experiência, dessa história, dessa jornada árdua que o jornalismo, mesmo sendo no Games, ela é árdua também. Então, tô muito feliz e contente de estar aqui com vocês. É necessária, né? Uma história necessária, porque todo mundo quer saber. A gente quer saber, os alunos querem saber, meus alunos querem saber. Meus colegas querem saber. As colegas da Gi, quando eu falei para eles, né? Porque, como vocês sabem, eu sou professora, e quando eu falei, olha, a Nanda Leonel vai estar lá. Ah, Nanda, nossa, professora, pergunta sobre os games e pergunta. Eu falei, tá, faz a lista de perguntas aqui, porque chegando lá eu resolvo com ela. Mas seja muito bem-vinda. Realmente, a gente ficou muito feliz e é aquilo que a Giovana falou, né? Desde o início, a gente sempre pensou no seu nome, porque a gente sabe o quanto você representa, principalmente para o eSports, né? Então, fico muito feliz. Mas a gente tem uma segunda convidada também, né, Gi? Maravilhosa, né? Que está fazendo o maior sucesso na TV em Anguera, que é afiliada aqui da Globo, né? Que tem uma trajetória super inspiradora, né? Principalmente no jornalismo e na divulgação científica, que é a Letícia Brito. Ela hoje trabalha com factual, né? Então é bem bacana, eu acho que é muito interessante esse jornalismo factual, do dia a dia, estar presente no dia a dia, na casa das pessoas, né? Na vida das pessoas. Então ela já atuou em importantes veículos de comunicação, né? Ela é formada pela UFO, né, que é a Federal de Uberlândia, e lá também ela teve uma trajetória muito bacana. Começou no jornalismo científico, né? Teve um programa na UFG TV que está disponível no Globoplay relacionado a jornalismo científico, que também é uma área super interessante. E também foi premiada, né? Você viu que linda? Prêmio Dom Tomás Balduino de Direitos Humanos, com reportagens de impacto social. A gente fala tanto sobre isso, é tão importante, né? O impacto social, né? Eu acho que faz parte do nosso legado de comunicadores, né? E eu acho interessante a gente falar sobre isso. Então, seja muito bem-vinda, Letícia. É um prazer enorme te receber aqui no Elas Podem. Ô, gente, muito, muito, muito obrigada. Prazer é meu estar aqui, com o pessoal que está assistindo também, estar com a Ananda, estar com vocês. Fiquei muito feliz com o convite e feliz de ser associada com criatividade no jornalismo. Achei o máximo isso, porque às vezes a gente faz trabalho e vai ali, é daquela loucura do dia a dia, vai fazendo, aí alguém para, olha, nossa, acho que dá para dizer que ela é criativa. Eu achei isso o máximo. Assim, a gente está de olho. Cada chamada de matéria, a gente vê que tem uma coisa diferente. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Muito obrigada, viu? Acho que vai ser muito bom o papo. E vou aprender sobre games, porque eu não sei nada. E vou aprender um pouco sobre jornalismo científico também, que tá um pouco distante. Mas aqui é assim, a gente aprende todos os dias, né? Eu falo que eu escolhi a profissão certa, que é ser professora. A gente aprende todos os dias. E aí, para quem gosta de aprender, nada melhor do que ser professora, né? Porque a gente fica ali, ó, captando no radar, né? Então a gente aprende muito mais com os alunos, no dia a dia, com vocês. Então, e, gente, eu tenho que agradecer a Patrícia nesse episódio. Como ela falou, é uma coisa que eu sonhei, que eu quis muito fazer, e ela me apoiou. E eu sinto que é tão importante quando a gente tem pessoas que são experientes, que têm vivência mesmo, que olha pra você sonhando ali novo e fala, faz, vai dar certo. Eu acho que o que a gente vai contar e compartilhar nessa mesa hoje é sobre isso também. Sobre pessoas que acreditam em gente, em trabalho, e vão lá e falam, faz isso, se você acha que vai fazer a diferença na vida de alguém, faz. Então, muito obrigada, Paty, mais uma vez. Imagina, minha parceira. Me dá tanto apoio. E é isso.
E aí, vamos lá? Vamos lá demais. Vamos lá começar? toda hora. Bom, vamos começar então perguntando para a Ananda um pouquinho de início de carreira, né? Porque eu sei que todo mundo quer saber como é que começou. Então a gente queria saber um pouquinho como é que surgiu a ideia de criar o programa Aperte o Play, Nossa. que é o seu podcast, né? Que talvez seja o maior é o desafio. programa. É o programa. Porque tem o podcast que é o Aperte o Pause. É, que é outro produto. Porque assim tá tudo Tem ligado. Se Aperte você o Play, perceber. aperte o pause. Ai, Mas meu é um programa Deus. de televisão, né, Ananda? É um programa de televisão. Ai, Bom, me conta tudo. eu sempre joguei desde pequena na minha casa, todo mundo joga, meu pai, meus irmãos, então eu cresci naquela época de Lan House, sabe? Uma época de LAN, aquele PC de tubo. Era da minha época, ainda tinha Tudo locadora. começou ali, né? Tudo começou ali, então, como eu cresci em um lar em que eu já frequentava evento anime, fazia cosplay, jogava, e meu pai sempre me estimulou, junto com a minha mãe, meus irmãos também, tanto que eu brinco que a discussão do almoço de domingo na minha casa é sobre o último episódio de One Piece, por exemplo, sabe? O último lançamento de um jogo, porque eu cresci nesse ambiente. Então, na época que eu estava fazendo jornalismo, ainda no início já da faculdade, eu no começo eu pensei, quero ser repórter, porque eu amo comunicação e eu queria trabalhar na televisão. Era aquela coisa que eu tinha na cabeça, eu quero trabalhar com TV, eu quero ir pra TV, para fazer a factualidade mesmo ali, cidade. Só que aí, eu fui desafiada nessa mesma época, foi quando eu entrei na emissora que eu tô hoje, que é na Sagres, eu fui desafiada a criar um projeto que eu achava que tinha um buraco, que não existia, fazer algo diferente. E muitos anos atrás, tipo 2014, eu tinha criado um canal no YouTube para falar de games, só que eu era muito tímida, tinha vergonha de tudo, então meu canal caiu por terra, deixei ele mortinho lá. E aí foi quando eu pensei, por que não, então, criar um produto, criar algo voltado para games na TV aberta? Então, o que eu fui fazer? Eu dei uma pesquisa, quando a gente está ali na área da comunicação, a gente conhece vários jornalistas, vários comunicadores, só que na época eu acabei, quando eu entrei na Sagres, eu era repórter cidades. Então, na época, como tinha rádio, né? Então eu fazia rádio, eu fazia produção, eu fazia reportagem, a gente fazia de tudo no começo, não tinha como eu decidir só fazer games. Mas aí eu aceitei o desafio, criei o Aperte o Play, que foi uma expressão que eu uso no meu dia a dia, quando eu tô jogando, aperta o play aí, dá play aí. Então eu peguei uma expressão ali para desenvolver o projeto. Eu até brinco que o meu projeto foi maior que o meu próprio TCC, porque eu precisava provar para a emissora que vale a pena investir na grade aberta, levar games para a gente falar sobre o cenário do Centro-Oeste. Eu não queria falar apenas a factualidade dos jogos eletrônicos e também dos games que estavam acontecendo ali. Eu queria mostrar o outro lado da moeda, porque eu já estava acompanhando o cenário, o impacto social, o impacto educacional, o impacto cultural, o impacto também nas novas profissões de mercado, porque eu já fazia parte daquele meio, sempre fiz. Então, eu lembro que eu desenvolvi o projeto, me deu muito trabalho desenvolver ele, porque eu queria provar, porque eu tive que ir atrás de dados. Eu lembro na época que eu fui pesquisar em Goiás, alguns veículos que poderia sustentar. Não tinha. O que tinha era aquela factualidade do jornalismo, né? Por exemplo, tá acontecendo um evento no final de semana. O que todo repórter faz? A gente vai lá e vai cobrir. Então, essa factualidade sempre existiu, de qualquer cenário. Sim. Só que não tinha uma coisa que eu queria uma editoria. Eu queria algo segmentado, eu queria especializado, eu queria trabalhar como jornalista em games. Era isso que eu queria. E eu não tinha referências na época aqui para eu colocar no projeto para dar uma sustentar. Não tendo referência, ela foi a própria referência. Mas foi muito trabalho, olha, viu, beleza. gente? Criou a referência. E aí eu criei o Aperte o Play, só que eu decidi fazer ele numa outra vertente. Como a emissora é alinhada com a Agenda 2030 da ONU, então eu decidi mostrar como os games impactam a educação, como os games impactam as novas profissões, a economia, como ele é o cenário, como que ele faz parte do cenário de hoje em dia. Então não é que eu não fale da factualidade dos jogos, eu falo, só que eu dou visibilidade para a comunidade local, porque a comunidade sempre existiu. Então, por exemplo, temos desenvolvedores indie de jogos eletrônicos aqui que trabalham com isso, temos designers também. Então, eu jogo o jogo deles dentro do programa. Então, dentro do programa também tem as notícias, as informações voltadas do cenário, mas dando destaque para a comunidade local. E aquele projetinho pequenininho que eu criei 5 anos atrás de 5 minutos, que eu consegui o estágio de 5, hoje a gente tem 30 minutos na grade aberta. E desde então eu escrevo matérias também, com viés, não só a minha crítica do jogo, mas todo jogo ensina alguma coisa. Então, eu busco pegar um lado mais educacional também ali dos jogos, para mostrar meu ponto de vista também. Então, foi assim que surgiu o Aperte o Play. O Aperte Pause veio anos depois, ele é recente. O Aperte Play, 5 anos atrás, o Aperte Pause veio esse ano. Que massa! Não, e isso faz muito sentido. Dentro do meu projeto de TCC, eu estou fazendo uma matéria que fala sobre mangá.
E eu conversei com um amigo que foi um entrevistado e ele falou exatamente isso. Não é só um hobby, é uma comunidade. São pessoas super interessadas que estudam, que se dedicam, né? Então, eu achei esse trabalho muito legal por isso, por olhar para uma demanda e falar, é possível fazer alguma coisa? Obrigada por fazer isso e por acreditar, Nanda. Eu gostaria de perguntar para a Letícia sobre a gente está falando aí da diversidade de temas que podem ser explorados dentro do jornalismo. Hoje ela está numa emissora maravilhosa, uma das maiores aqui, na TV Anhanguera, mas ela teve no seu passado, né, né, Letícia? Ela teve no seu passado uma experiência legal com jornalismo científico. Eu queria saber, Letícia, você acha que o que você viveu lá atrás, trabalhando com jornalismo científico, quando você ainda estava estudando e depois continuou, ainda impacta o seu trabalho hoje no diário? Totalmente, porque o científico, eu falo que a lógica de fazer ciência ela é quase que oposta à lógica de fazer o jornalismo para contar notícia. Porque o artigo científico ele começa da introdução, aí fala como é que ele se embasou, aí vai falando como é que foi a teoria, o estudo, aí lá no fim traz a conclusão que seria o resultado. Em reportagem de TV, você geralmente começa do contrário. Você fala para a pessoa o que aconteceu e depois você vai debruçando, explicando. E essa lógica, e a lógica de ter que traduzir, de fazer um esforço enorme de não deixar brecha solta, assim, não falar muito difícil, ter que explicar tudo mesmo, não ficar ponta solta, é a lógica que eu uso hoje nas reportagens de qualquer tema que eu for fazer, assim. Faço um esforço bem grande de... Talvez você até faça isso um pouco, apesar do seu público ser alguém que gosta já de games, talvez para quem está começando você consiga dar uma traduzida melhor naquele universo e a pessoa se interessa, né? E eu acho que tá aí o pulo do gato, assim. Que da época que eu fiz o científico, que foram alguns anos, assim, da minha vida, ficou em mim essa coisa de esmiuçar ao máximo, assim, de... Traduzindo, tentar ser o mais clara, mais nítida possível. O mais pedagógica. Que é papel da comunicação do jornalismo por essência, você tem que ser. Só que às vezes na correria nem sempre é muito fácil, assim. E você tende a não aprofundar tanto, até por medo de errar, porque é muito difícil. Você só consegue falar de uma coisa de forma simples quando você sabe muito dela. Eu acredito muito nisso, que é mais difícil ter um texto simples, que para quem assiste, nossa, entendi, ela fala simples e tal, direto. É mais difícil fazer isso do que um texto que parece rebuscado, pelo menos em televisão, que na verdade não te diz muita coisa. Então, essa lógica do científico, ela me guia para tudo. Sei lá, se for fazer uma reportagem depois de uma coletiva do governador para explicar como é que vai funcionar uma lei. É essa lógica que eu uso. Desmiuçar, às vezes ser até chata com o assessor, perguntar 1000 vezes, fazer a mesma pergunta na coletiva, mas isso me ajudou muito em tudo que eu faço hoje, assim. É o jeito que eu sei trabalhar. Às vezes, até em entrevistas, eu faço uma coisa que os cinegrafistas ficam olhando, eles falam assim, mas eu nunca vi repórter fazer isso. Que eu tô lá fazendo a entrevista com o microfone da TV e eu tô ao mesmo tempo gravando o áudio da entrevista no meu celular. Acabou a entrevista, eu decupo. A gente fala decupar, eu ouvi a entrevista inteirinha escrevendo ela. Porque quando tá tudo ali escrito, eu consigo ver tudo que a pessoa falou e aí minha cabeça funciona melhor, sabe? Essa coisa de ficar fuçando mesmo serviu para mim no científico e serve para tudo. Ah, que coisa boa, né? Mas isso é muito bom, né? Eu também, eu só aprendo se eu escrevo. E eu acho que isso faz parte, né, dessas inteligências múltiplas que a gente acaba desenvolvendo na vida, né? Então, eu estudo escrevendo. Se eu não escrever, parece que aquilo ali não se materializa, né? Sim. E para eu poder escrever em cima disso ou fazer qualquer vídeo. Então, assim, eu não consigo trabalhar sem roteiro, porque eu acho que o roteiro, ele acaba... te dando não só um embasamento físico, mas principalmente um norte. E eu acho que isso é bacana porque representa um respeito, né, Gi? Eu acho que é justamente essa coisa. E eu acho que o científico te ajuda bastante. Você nunca pensou em ser professora, não? Já. Oh, coisa boa. A academia tá aí, hein? Eu já pensei, eu acho muita responsabilidade. Fazer um mestrado. Não, isso extremamente... Assim, é muita responsabilidade, mas eu já pensei. Mas você é nova, ainda tem mestrado pela frente, quem sabe, né? Colar nela, né? Vamos lá, vamos conversar. Aqui eu tenho só opção, ela falou, vai fazer sim. E eu já queria, né? E eu falo de ser professora, então vamos começar agora, já vamos fazer mestrado, doutorado, tudinho. Mas porque quem gosta de escrever e gosta de ler, precisa realmente usar esse dom, né? E aí que bom, a gente fica muito feliz, né? Isso. Saber. E a TV Anhanguera sabe bem disso, né? Por isso que ela tá com os melhores, né, danadinha?
Tá certo. E a Sagres, você estava falando da Sagres. Nossa, eu amo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas de lá, né? Ainda na época, ainda como professora, ter alguns professores, né, que são da Sagres. E eu admiro muito. É um veículo que eu admiro bastante, né? Porque eles são muito inovadores, eles têm uma visão, assim, muito bacana, né? Então, eles estão à frente. Eu falo que... E são compostos por pessoas muito inteligentes, né? E que realmente, a cada dia que passa, a gente vê crescendo, Isso, né? Paty, e você falou isso da Sagres, e eu nunca vou esquecer, é uma TV muito educativa, né? Eu lembro que a Vivi, inclusive, Vivi, muito obrigada, a Vivi que me passou o contato da Nanda, foi nossa coordenadora na faculdade. Foi. E ela é uma pessoa, assim, maravilhosa e levou a gente para conhecer essa TV que tem uma proposta diferente. Não é nem tanto comercial, ela é muito preocupada com a educação, muito preocupada com o meio ambiente. A gente viu lá essa relação de ser um dos únicos canais de comunicação que assinaram um termo para se preocupar em todas as suas reportagens com o meio ambiente. E eu lembro de ir lá e ficar assustada e pensar, gente, dá para fazer. Tanto que foi uma das coisas que me motivou a fazer meu TCC. Porque eu estou fazendo um processo transmídia, que é pegar uma mídia e eu faço uma reportagem escrita, depois eu faço ela gravada e ela para as redes sociais. Mas entendendo que cada formato é de um jeito e eu tenho que criar... Não pode ser a mesma coisa repetida nos veículos, porque não funciona. E lá eu falei, é possível. Porque eu cheguei lá, eu nunca vou esquecer na minha vida. Primeiro período, a gente foquíssima... Aí eu peguei e olhei aquilo, o jornal sendo apresentado. Só celular, não tinha uma câmera grande. Eram celulares, gravando assim, 5 celulares. Eu falei, o quê? Isso aqui, e captando áudio, captando som. E a gente fica assim, maravilhado de pensar que a tecnologia é poderosa nisso, né, Ananda? Ela também torna acessível trabalhos que antes você não conseguiria fazer e faz. Sim, porque lá é um veículo de comunicação multiplataforma. Por exemplo, quando a gente faz... Porque além de eu ter um programa de games, eu também sou responsável por alguns programas ao vivo e também na criação de alguns produtos da casa. E o meu maior desafio é usar a criatividade, da gente sair das mídias tradicionais e a gente adaptar ao novo mercado, principalmente à nova geração. Então, como que a gente pode usar, ver o que essa educação, o que essa nova geração aqui precisa, mas para eles saberem e ter consciência das informações que eles precisam estar por dentro dos dias de hoje. Como eu tenho um programa de games, então eu utilizo o meu programa de games como uma espécie de isca, mas, por exemplo, eu debato questões do Enem junto com professores enquanto a gente joga. Então, eu uso algumas metodologias dentro do meu programa para a gente poder conscientizar essa nova geração e também levar a informação até eles. Assim como os demais programas da casa. Os outros programas da casa, a gente tenta pensar como vamos ter um cenário mais colorido. Vamos ter um programa X apresentado, então, por 2 jovens, só com uma linguagem um pouco mais informal, mas vamos debater X e Y temas da faculdade que está acontecendo. Não, agora a gente precisa de um programa voltado para a política. Como que vai orquestrar, como que vamos fazer esse programa aqui para ele poder captar a atenção das pessoas de hoje em dia, mas ao mesmo tempo falar as informações que eles precisam compreender. Então, nessa questão, mas só que a gente não pensa só TV, estamos falando de rádio, principalmente rede social, que é onde eu atuo fortemente, que eu falo que eu crio mini reportagens, mini VTs para as redes sociais. Eu faço isso, hoje eu faço de uma forma muito fluida e é uma coisa que eu ensino até nas minhas palestras, porque eu passei a fazer palestra de jornalismo em games, mas também como jornalismo nas redes sociais. Como você vai criar mini reportagens ali nas redes sociais e você também está linkando com os seus stories, e como você vai fazer essa captação de informação que você está ali, mas também levar ao mesmo tempo para a galera na rede social, para você não perder aquele assunto quente do momento. Então, a Sagres, ela foi uma escola quando eu entrei lá, por ser multiplataforma, e foi um desafio. Eu falei assim, nossa, mas se eu falar isso na TV, o ouvinte não vai entender isso que eu tô falando. Como que eu levo isso para um portal? Hoje em dia as pessoas não leem direito, se passar, sei lá, de 8, 10 parágrafos. Hoje em dia essa geração não lê. Eu não sei como, eu leio facilmente, mas muitos não leem. Então foi uma série de adaptação. Ou quando vai fazer uma cobertura, por exemplo, no meu caso, que eu fiz a cobertura da Campus Party, eu tive que pensar como eu ia fazer a minha mini reportagem que ia pro Reels, e eu tinha que postar na hora, como que eu ia fazer o meu programa também, ele completo, e também como eu ia escrever para minha coluna. Aí você fala, Nando, quanto tempo você tinha? Eu tinha em média de 5, 6 horas para fazer toda uma produção. Só que hoje, para mim, é tranquilo. É mais tranquilo porque eu acostumei
como a rotina que eu aprendi dentro da emissora. Então, hoje eu vejo que essa geração estão tão conectadas e hoje a comunicação, né, principalmente o jornalismo criativo, a gente tem que se adaptar ao novo mercado, a essa nova geração que não quer ler tanto, mas só que lá a gente tem um programa que é apresentado por uma amiga minha, que é o Literando, que é justamente para estimular as pessoas à leitura, para as pessoas não perderem essa essência da leitura. No meu programa eu falo muito sobre mangás, sobre livros, claro, voltado para uma ficção, voltado para fantasia, mas ainda assim é uma leitura, para a gente estimular as pessoas a não pararem de ler também. Então, é uma preocupação que existe com esse acesso à tecnologia, mas também como a gente vai fazer as formatações da comunicação em cada veículo. Então, esse é um dos meus desafios do trabalho até hoje, para estar fazendo malabarismo, esse malabarismo. Mas eu amo ser desafiada. Eu amo quando chega para mim e fala, nossa, precisamos disso aqui. Eu falo, tá. Vamos fazer. O olho tremendo, mas tá. O olho tremendo mesmo. Eu falei, meu Deus, vai dar certo. Um monte de coisa pra fazer. Gente, a comunicação é um amor mesmo, né, Patrícia? Quando Tem a gente que amar. gosta... E é importante você estar falando isso, Ananda, porque, assim, a gente que lida com estudantes o tempo todo de comunicação, né? E isso faz parte da nossa vida. Muitas vezes eles pensam, nossa... Mas como assim? Eu preciso de uma semana para produzir esse material. Eu sou professora de audiovisual, né? Nossa, professora, só uma semana para fazer esse vídeo? Eu falei, gente, é um Reels. Nossa. Seu Reels, às vezes a gente tem que fazer. A gente faz em 10 minutos. Né? Eu falei, tudo bem, eu não estou querendo me comparar, né? Mas vamos lá. Né? Mas aí vem a importância Dá do para fazer roteiro. para a próxima aula. Então, é o tipo da coisa que esse tipo de exemplo é importante. Né? Então, quando eu falo trazer pessoas que possam dizer como que a prática funciona no dia a dia, e como isso, né? Porque é muito bonito ver a Ananda linda, né? Dando palestra e tudo mais. E a Ananda no dia a dia? Ninguém vê os bastidores. Ninguém vê que você precisa de você só tem 4 horas para fazer 3 conteúdos. Sim. Perfeitos para ir ao ar. E ainda menos. Né? E ainda às vezes até menos, né? Então ninguém vê, né? Então é disso que a gente está falando. Exato. Né? E pensa que é fácil, não é fácil. Não é fácil. Nesse sentido, eu queria te perguntar, Letícia. Estando ali no Factual, nas reportagens diárias, como você percebe essa questão do multitarefas? Porque eu observo que a tecnologia, ela trouxe muitas possibilidades. Mas possibilidades e recursos não quer dizer facilidade. Porque às vezes as pessoas pensam assim, agora que tem isso, vai ser show. Mas agora que tem esse recurso, você que antes só falava, você tem que escrever, você tem que gravar. Então, você disse que, além de tudo, você ainda grava para sua própria segurança e sua própria responsabilidade. Então, conta pra gente como é essa questão da multifunção dentro desse trabalho de repórter. Quando você faz televisão, você tá na rua, faz as entrevistas, isso é seu, todo mundo vê o que você tá fazendo, você grava a passagem, aquela parte que o repórter aparece com o microfone na mão. Mas tem gente que me pergunta, você faz o texto ou o que você fala, alguém escreve para você? A gente faz o texto. Isso é de televisão de sempre. Só que, além de fazer o texto, a passagem, as entrevistas, com a internet, a gente tem um outro trabalho, digamos assim, que é alimentar a rede social da emissora, que tem ali o @jornalismo TV Anhanguera, que é o do jornalismo da emissora, que é um pedido que vem do editor-chefe do jornal, do apresentador, de olha, você precisa gravar esse conteúdo para a gente colocar aqui. A gente percebeu a importância, assim, extrema. Porque, às vezes, não é direta a relação. Se a Giovana viu lá no Instagram, ela vai assistir o jornal à noite. Mas a gente precisa estar ali. A gente precisa estar na internet, assim. Precisa ter essa multimídia. Até para dar aquela repercussão para chamar para o jornal. E mostrar a presença, mostrar que a gente está cobrindo tudo, que a gente está ali, que é importantíssimo. Se o público está lá, o jornalismo também tem que estar, né? Então o público está na internet. Exato. É importante para o público, a gente vai estar, inclusive, na internet. E a gente está na notícia, te informando pela internet, que é mais cedo do que o jornal. Você já está sabendo um pouco ali na nossa rede social, mas no jornal vai estar completo. Essa é a lógica. Então, a gente precisa fazer um conteúdo a mais. Isso a gente passou a fazer. Às vezes, eles fazem uns cortes mesmo das matérias e colocam na rede social, mas muitas vezes a gente faz um conteúdo separado. E uma outra coisa que eu estou tentando, não tem muito tempo que eu comecei, mas eu me liguei da importância, é de eu, enquanto jornalista, Letícia Brito, também alimentar as minhas redes. Fazer um conteúdo
pra minha rede. Vocês estavam até brincando, teve um episódio de uma bomba que estourou, enfim. Tava num dia normal de cobertura e apareceu uma bomba, uma suspeita de bomba num lote em Goiânia. Fui eu lá. E aí deu tudo certo, explodiram a bomba com segurança, mas eu me liguei nisso que você falou, tipo, gente, eu acho que é uma coisa interessante pro meu pessoal. E aí eu fiz um vídeo, já tava indo embora. É sempre muito corrido, televisão, é sempre muito corrido. Mas eu já tava indo embora, eu peguei o celular, gravei um vídeo de 5 segundos. Gente, olha essa rua, parece tudo tranquilo, mas olha o que aconteceu. E aí corta pra bomba explodindo. Porque eu aprendi que você tem que ganhar a pessoa em rede social nos 3 primeiros segundos. É nos 3 primeiros Já segundos. tá, É nos 3 primeiros segundos. Por isso que é tão bom estar aqui com a publicitária ao meu lado. Fico aprendendo. E aí eu fico tentando também investir na minha Exatamente, rede social. né? Porque pessoas se conectam com pessoas. Sim, justo. Então, assim, por mais que você esteja hoje numa grande emissora maravilhosa, que a gente adora, você tem que pensar que a sua conexão tem que ser uma conexão pessoal, independente de onde você esteja. Porque hoje essa geração, ela vai seguir você. Não é que não acompanham, pelo menos na minha visão de hoje, não é que não vão acompanhar mais as emissoras. Hoje em dia, principalmente essa galera que vivem conectados, eles se conectam com você. Então, com a Letícia. Então, quanto mais você posta nas suas redes sociais, vão assistir o programa, às vezes não é nem pela emissora, mas porque a Letícia está no programa. Por onde a Letícia anda, as pessoas acompanham, porque eu acho que hoje em dia todo comunicador é uma espécie de influenciador, porque a gente influencia automaticamente. Só que aí tem um pulo do gato também, que o repórter não pode ser notícia. É complexo. Então é muito delicado. Isso, Você tá Sim. menor que a notícia, mas ainda assim... Eu não posso ser maior que a notícia. Eu não posso ultrapassar isso. E aí eu acho que é um momento de transformação que a gente está vivendo, até se no adaptar. jornalismo, da Sim, comunicação. mas é uma assim. adaptação. Eu acho que é um momento do qual a gente não tem controle sobre isso, né? É tudo novo. Não tem como se ter controle, né? Como se controla a popularidade da Nanda, mesmo estando, né, falando sobre assuntos tão específicos e direcionados a um público X. Para aquele público, ela é a referência. Super. Né? Então, assim, é dentro dessa relação. Isso é uma coisa que está para além do veículo. Então, é lógico que a ótica dos meios de comunicação de massa é sempre se sobressair em relação a qualquer isso, não só ao papel do jornalista, a qualquer apresentador de programa de entretenimento, do que seja. Né? Só que o que a gente vê na prática hoje em dia, essa geração Z não está ajudando, conexão com não. pessoas. Eu acho que no seu caso com é esse o caminho, é vocês se conectarem com você. Agora, no meu caso, eu ainda fico bem pensativa sobre isso. É uma discussão, acho que até emissoras têm que ter, sabe? Conversar Pra em mudar a equipe, visão, reunir. né? Como é que a gente vai fazer? Porque eu acho que tudo é bom senso, né? Que se o Sim. mundo está mudando, enfim. Mas acho que a Tem que premissa ter básica cuidado. do jornalismo de que o repórter não aparece mais que notícia, acho que é bem importante também. E eu acredito que uma coisa que a gente tem que tomar, assim, para nós, como profissionais de comunicação dentro do jornalismo, é os valores que você carrega. Eu acredito que a diferença é essa. A internet possibilitou que todos nos tornemos meios de comunicação de massa, porque você pode falar na internet e ser ouvido em qualquer lugar do mundo. Porém, se você é um profissional de comunicação, você tem que ter mais responsabilidade. Você tem que usar aquela sua ferramenta verificando. Você tem que trazer uma matéria na TV ou dar alguma situação, você tem que contextualizar. Então, eu acho que a gente tem que se apegar às possibilidades, mas nunca esquecer da ética e dos compromissos que a gente tem com a profissão, né? Sim. E isso aí eu acho que vai fazer a gente sobreviver a todas as mudanças e pensar, vamos nos diferenciar enquanto profissionais, mas ao mesmo tempo vamos olhar para as possibilidades. Com A certeza. gente vive uma luta, né? Jornalistas contra esse tanto de comunicadores em massa que existe. Porque a gente vive tanto nos games, acho que independente do cenário que a gente trabalha, a gente combate fake news de todas as formas. Porque hoje todo mundo com o celular na palma da mão se tornou um comunicador. Então, independente do nicho que a gente trabalha, a gente tem que combater as fake news também. E é trabalhoso, às vezes. Porque às vezes uma pessoa tem muito mais engajamento com uma fake news, enquanto nós jornalistas estamos ali. A gente apura a notícia, a gente tem a fonte, a gente tem todo o embasamento, mas não somos tão ouvidos. Então, hoje eu vejo que várias pessoas já estão se adaptando para se tornar próprios comunicadores em suas próprias redes sociais, para justamente dar um peso da credibilidade naquilo que a gente consegue expor a suposta verdade daquele momento. Então, é uma luta ainda combater muita coisa na internet. Eu digo que é uma construção diária, né? É uma construção diária. E cada dia é um dia, né? Eu acho que a internet ela veio justamente para balançar, ela veio para
para tirar todo mundo da zona de conforto, né? Eu costumo dizer muito para os meus alunos que hoje todos nós somos prosumidores, né? Não existe mais aquele consumidor, todos produzem, todos consomem. Então, assim, não tem como mais. O que não dá é para ficar parado, só realmente esperando as coisas acontecerem. Tem que ir para ação. Eu brinco que, tipo, na minha vez de fazer televisão, tá tudo mudando, gente. Quando chega a minha vez de ser adulta, tá tudo mudando. Porque ele mudou quando era criança, que eu já ia crescendo assim da escola, já entendeu. Não tem, eu acho que é exatamente isso, e por isso o tema jornalismo criativo. Eu escutei de professores diversos, mas principalmente do meu orientador, o Rogério Borges, que trabalha no Popular também há anos e dá aula também há anos. Ele falou, gente, quem vai sobreviver no mercado que a gente vive hoje é o jornalista criativo. Então, eu acho que isso faz sentido e por isso esse tema, porque ser criativo não é você simplesmente ignorar e fazer como todo mundo está fazendo, mas é você entender a sua responsabilidade e ali na sua responsabilidade, ver que você pode ser interessante, ver que você pode falar com aquele público, porque também é a sua missão, né? Trazer aquelas pessoas para a informação verdadeira. Eu acho que criativo e inovador, né? Porque tem que inovar também na linguagem, né? Inovar em tudo, né? Todo dia tem uma coisa nova para poder captar esse público, porque e aí é aquela história, né? A gente sempre nunca sabe qual vai ser o formato de amanhã, né? Então, o formato de amanhã nunca é o mesmo de hoje. Então, a gente tem que estar sempre ligado. Então, quando a Giovana fala, a Patrícia está sempre ligada, é lógico, a gente tem que estar, porque quem não fica ligado fica para trás, né? Total. Vamos falar de impacto na comunidade? Eu queria perguntar para você, Ananda, como que você sente o carinho da repercussão da comunidade gamer em relação ao seu trabalho, né? E principalmente, né, dizer se houve já algum momento específico que marcou essa relação com a audiência. Como é que você vê isso? Como é que você se sente? É algo que eu ainda estou acostumando. É estranho, porque uma coisa é na rede social, uma coisa é estar ali na TV, outra coisa é na internet em si. E receber o carinho da galera ali. Quando eu senti a primeira vez no evento, assim, com muitas pessoas ao mesmo tempo, foi no Go Game Festival desse ano, que eram muitas pessoas. Eu falei, meu Deus, gente, a galerinha lá da internet, tá todo mundo aqui. E é uma responsabilidade muito grande, porque ao longo da minha carreira, eu senti o peso da responsabilidade do que eu posto, o peso da responsabilidade do que eu falo da minha vida pessoal, não da minha vida Ananda, jornalista, games, esportes. Então, eu sinto esse peso, principalmente que eu atraio diversos públicos. Eu atraio tanto crianças, quanto mães, quanto a galera que gosta também de games e esportes de todas as idades. Porque como eu tenho a minha filha, e ela ama jogar, só que, gente, na minha casa, ela tem tempo de tela, na minha casa existem regras, não é solto desse jeito. Deixar claro, Deixar né? muito claro. Então, eu passei a ter mais responsabilidade ainda. Eu confesso que eu ainda tô acostumando, porque é novo pra mim, separada na rua, pra tirar a foto. Gente, eu não sabia dar autógrafo. Quando me pediram o primeiro autógrafo, eu falei assim, meu Deus, vou fazer minha rúbrica, por favor, não falsifiquem. Então, eu fiz a minha rúbrica, porque eu não sabia. Aí a minha assessora falou assim, Ananda, você não pode fazer sua rúbrica. Eu que você assina as coisas. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei assim, vou inventar. Aí eu escrevi Ananda, vou te chamar um coração. Eu falei, é isso, vai ser o que deu. Foi até minha irmã que me ajudou a inventar meu autógrafo de última hora, lá na hora. Mas é um carinho muito grande, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque eu falo com todas as idades. Então eu sinto um peso do que eu publico, do que eu posto, principalmente quando mães conversam comigo sobre deixar os filhos jogarem também. Nossa. Aí eu senti o dobro da responsabilidade. Falei assim, poxa, a minha filha joga, só que na minha casa é outra história. Ela tem um tempo de tela, não é qualquer jogo. É o Roblox mesmo, que tem um perigo gigante dentro do Roblox, é algo que eu debato muito nas redes sociais. É sobre o perigo de jogos para crianças também, por mais que a minha filha jogue. Então, só que no Roblox tem meios de você bloquear chat. E, assim, gente, convenhamos. Jogo online, você não vai deixar aberto para criança o tempo todo. A criança não tem que se comunicar de forma online. Então, é algo que eu debato também por onde eu vou e até mesmo nas minhas redes sociais. Porque eu passei a ter essa preocupação por conta da comunidade mesmo. Varia muito a faixa etária. Eu sempre estou conversando com pessoas diferentes. Então, me preocupo. Nanda, mas os jogos para educação, sim, existem
jogos que você educa. Exemplo, é mais fácil eu conversar com a minha filha e ensinar um pouco ali de matemática para ela ter uma noção com blocos do Minecraft, do que eu pegar um papel, uma cartolina e tentar desenhar para ela alguma coisa ali. Ela entende mais fácil no digital do que se eu der um papel para ela. Já fiz uma reportagem sobre isso, o professor fazendo isso, achei o máximo. E conecta com essa geração, porque eles já nascem conectados. Então, é um carinho que eu fico grata, gente. Obrigada, eu fico muito feliz. Mas eu sinto essa responsabilidade porque eu quero agregar também. Eu não quero ser só uma pessoa que falo asneiras, sabe? Então, foi um cuidado que eu sempre tive. Uma responsabilidade social mesmo nas redes sociais, principalmente por conta do meu público infantil. E eu acho que é o que você falou, né? Você olha também com olhos de mãe. Olha, gente, eu olho pra todo mundo com mãe. Que bonitinho! Olhos de mãe, porque assim, eu falo que quando a gente tem filho, a gente se torna mãe mesmo, né? Sim. Então, a gente começa a ver o mundo de outra forma. Então, essa responsabilidade, e como você falou, né? Os jogos online, eles têm um determinado perigo, né? Então, a gente tem que ficar de olho mesmo, tá certo. A maternidade... Então, a maternidade acaba mudando um pouco essa coisa, né? Nossa. E eu acredito que isso é muito bacana. Só veio agregar, pode ter certeza. Com certeza. Eu falo que ela é o motivo da minha força, que me dá forças para levantar todo dia. Porque quando eu decidi ser jornalista em games, eu queria desistir, porque no começo não foi fácil. Quando eu iniciei lá, no comecinho da minha carreira como jornalista, começando a trabalhar na TV, eu tive que ouvir que eu era só um rostinho bonito, que eu não ia dar conta, que a minha voz era ruim. Gente, eu não sabia, eu estava aprendendo, era início de faculdade. Então eu ouvi os vários absurdos que vocês pensaram, eu já ouvi no início da minha carreira, só que eu ter uma filha para cuidar, para criar, então eu não tenho a opção de não fazer. A minha opção tenho que fazer, não tem como desistir. Então ela é quem me dá toda a força e coragem para estar continuando. Ai, que maravilhosa. Mas é isso. Isso é muito importante. A gente está falando aqui da importância do impacto, né, que tem o que a gente fala como comunicador na vida das pessoas. A Nanda trouxe esse depoimento de realmente, gente, às vezes um profissional que está perto do seu filho, que conversa com o universo dele, é um profissional para você se comunicar. Então, aí fica a dica que eu não imaginei de dar. Mas, para as mães que têm filhos que gostam de jogos, acompanhar o que seus filhos acompanham é um jeito muito legal de você saber como cuidar dele no processo, né? Total. E, dentro disso, eu tenho que falar, porque eu achei muito legal a frase que está no perfil da Letícia. Que ela fala assim: eu explico para ciência para quem não é cientista. Você disse que teve esse trabalho lá atrás e ainda hoje se identifica fortemente com essa frase. Sim. Por que você se identifica com isso? Que eu acho que conhecimento é poder, assim, você dá autonomia... acho que ninguém dá voz, ninguém dá autonomia pra ninguém. Eu não gosto muito dessa expressão quando a gente fala de jornalismo. Mas quando você é o canal pra pessoa saber, quanto mais você sabe, melhor é. Tem aquele meme, ignorância é uma bênção, mas eu não acho. Porque você precisa se informar. No caso da ciência... na época da Covid, por exemplo, foi um marco, assim, porque muita informação trocada, vocês lembram, né? Ninguém sabia direito o que era aquilo, realmente, e para piorar, quem não sabia espalhava mentira sabendo que era mentira. Então, foi um exemplo que eu lembro que eu vi um sentido, sabe, assim, forte no que eu fazia. Na época eu estava na TV da Universidade Federal de Goiás, a gente fazia muita coisa sobre isso. E eu fiz, hoje olhando eu acho horrível, mas na época teve um alcancezinho, que eu ia na internet, eu mesma criava uns designs bem horrorosos, mas eu falava... depois de um tempo. Falava de atualização das informações de Covid, na época que o Butantan fez uma vacina, desenvolveu uma vacina, nossa vacina nacional e tal. E aí eu ia atualizando as pessoas e ali no meu grupinho, dos meus seguidores ali, tinha um impacto, sabe, assim? Então, acho que o impacto social de você divulgar a ciência é esse. E hoje, no que eu faço, cara, eu vejo o impacto toda hora, assim, do jornalismo comunitário, do asfalto que não está na porta da casa da Dona Maria, que ela está esperando há séculos e ninguém faz nada. Da cirurgia, um tempo atrás, a gente... Fazendo reportagem, a gente conseguiu a cirurgia para uma menininha de 6 anos, que há 2 anos ela estava esperando. E aí, quando a mãe dela falou assim para mim que... A médica disse para mim o seguinte: se eu não ensinar para minha filha tudo que eu posso ensinar para ela agora, vai ser tarde, porque ela vai perder a habilidade de aprender. Isso me destruiu, porque é uma menina muito inteligente. Enfim, a gente começou a firmar nesse assunto, todo dia a gente fazia alguma coisa. E aí teve o papel social dela, conseguiu a cirurgia. Então... cobrar mesmo, eu acho que esse é o papel
muito de que você estava dizendo, de informar para a mãe, para pai, do perigo, a gente faz isso também e a gente consegue mexer com o poder público também, porque às vezes parece tão difícil, um joga para cima do outro joga para cima do um e, nossa, ninguém resolve, mas de repente dá certo, sabe? Sim. É interessante, você apontou uma questão assim que eu acho fundamental e eu acho que foi o grande ponto de virada da TV Anhanguera uns anos atrás, que foi conseguir falar diretamente com o público através do jornalismo comunitário, né? Uhum. Então, assim, eu que tenho mais anos de TV e de experiência na área, o que a gente percebia muito claramente é que existia, dentro dos programas jornalísticos das emissoras, uma discrepância, uma diferenciação muito grande entre o tipo de jornalismo feito pela Globo e feito pelas outras emissoras. Era um jornalismo um pouco mais elitizado, mais apurado, mais bem feito, mais higienizado, digamos assim. E aí, de repente, a gente viu assim uma avalanche desse jornalismo, né, e mais comunitário, mais escrachado e tudo. E eu achei muito interessante, né, e eu comento muito isso com os meus alunos, principalmente quando eu tive a oportunidade de falar com o jornalismo, de como, muito sabiamente, a TV Anhanguera conseguiu reverter esse jogo, né? De conseguir alcançar a comunidade, de conseguir, sem perder a qualidade, mas conseguir fazer esse trabalho social e trazer isso. Então, eu acho que hoje eu percebo o jornalismo da Anhanguera, né? E eu sei que isso é um trabalho regional, né? Eu não posso nem dizer que é nacional de todas as afiliadas, mas eu percebo especificamente que a Anhanguera tem esse perfil, essa preocupação. Sim. Né? Então, eu acredito que o papel até mesmo dos âncoras, como a Lilian Lynch, né? Sou muito fã. Que ela é muito forte nisso, eu adoro ela, inclusive, ela já teve várias vezes lá na PUC conosco, e ela é muito forte, né, o Anderson e tantos outros que realmente conseguiram chegar até a comunidade, né? Uhum. Então, quando a gente fala de factual e fala de social, e principalmente da importância da abertura de canais, desses canais de denúncia, então, eu acho que isso fez com que meio que desmistificasse essa coisa do jornal elite e abrisse várias portas, né? Então, eu acho que isso é legal. Eu não sou goiana, eu não sei como é que era anos antes. Eu tô na Anhanguera há quase 3 anos, e em Goiás há uns 5. E eu percebo, não sei como era antes, mas eu percebo muito essa preocupação de estar perto do público. E, gente, é uma coisa que a gente ali nos bastidores, a gente se revolta também. Não é só a reação da Lilian lá no estúdio, revoltada, às vezes, se emocionando com uma situação. De fato, na reunião de pauta, todo mundo, produtor, às vezes o Cinegra, a gente pega, abraça aquilo mesmo para vira quase uma missão, porque a gente vê de perto, né? O jornalista vê muito de perto os problemas que existem. Então, é uma preocupação muito grande. De ter canais também, a gente tem vários canais, né? Agora, chega pelo Instagram, chega por WhatsApp. Na rua, as pessoas param muito a gente. Isso é muita responsabilidade. Esses dias eu estava na porta de um cais, o rapaz me procurou, era uma outra pauta. Ele me procurou e falou, olha, eu preciso da transferência para minha esposa, ela precisa ir para o hospital maior e ela não sai. Então, as pessoas procuram a gente. Ainda que não vire uma reportagem, a gente sempre pega os dados e pelo menos entra em contato com a prefeitura e questiona. O que está acontecendo com esse caso, por exemplo, sabe? Então, a gente tenta sempre... Porque é o nosso papel, não é favor, o jornalismo tem esse papel social. Servir as pessoas e a comunidade. E é o que conecta. A gente estava falando que gente se conecta com gente, né? É o que conecta. E essa conexão é importantíssima, né? Eu acho que a conexão na comunicação é importante em todos os aspectos, seja no veículo, na televisão, seja no rádio, na internet, onde a gente estiver. E é um papel social forte, né? Eu falo muito isso, assim, gosto muito desse nosso papel. Eu acho que de tudo que a gente é e de tudo que a gente representa, de tudo que a gente se propõe a estudar e a fazer... Se não fosse pelo outro, não faria sentido nenhum, né? Exato. Então, é dentro dessa relação que eu acho que a gente tem que continuar trabalhando. Ai, meu Deus, tá acabando. Mas, nossa, não aceito, tem muita coisa pra falar. Bom, vamos falar de futuro então, né? Porque falar de futuro, mas antes eu queria comentar, assim,
sobre isso tudo me encher os olhos, o que vocês falaram. E para vocês também, eu nunca falo, mas eu quero dizer que esse episódio é especial para mim, mas eu acredito que é especial para todos os meus colegas. Eu não costumo muito compartilhar esse trabalho do podcast diretamente com eles, mas esse eu vou querer compartilhar, gente, porque o exemplo das meninas aqui na minha frente me faz ter mais certeza ainda de que a gente pode acreditar no nosso trabalho, de que a gente pode criar coisas, que olhar para lugares que ninguém está olhando. Meu livro reportagem preferido é da Eliane Brum. Amo. E aí ela chama A Vida que Ninguém Vê. E a gente tá aqui para ver o que não tá sendo visto, para olhar para os lugares que não tem luz, para jogar luz. Então, quando a Ananda olha para uma comunidade ali que interagia, que tinha interesses, que é forte, e vê que o nosso estado, sim, pode ser um exemplo nisso, pode ter vários festivais. Isso é importante, aquelas pessoas vão se sentir acolhidas. E quando a Letícia tá ali dia a dia, escutando as pessoas, olhando no olho, e aí eu me identifico demais, porque o que eu falo assim, que o que eu mais gosto é gente, de toda forma, de contar histórias, e dessa coisa do repórter mesmo. Eu gosto de trabalhar com tudo, eu acho que a multifunção é importante. Eu edito, eu escrevo, a gente tá aqui, produz, faz roteiro, mas nada substitui o momento de agora. Nada substitui o prazer de poder pegar e olhar no olho de alguém e escutar a pessoa contar a sua história, ou então ela falar o que ela necessita, né? Então, assim, mais uma vez, eu quero muito, muito agradecer a presença de vocês e essa generosidade fantástica. Não só de estar aqui no nosso programa falando com essas mulheres que nos acompanham, mas de estar todo dia fazendo o seu trabalho e tendo generosidade com gente. E fazendo isso como missão. Não porque a gente acha que é legal ser assim, mas é porque a gente acredita que isso é importante, né? Sim. É isso, queria falar um pouquinho. Claro, gracinha. Mas é isso aí. E aí eu quero saber agora de projetos futuros. Ananda, conta pra mim como é que tá aí. Existem perspectivas de coisas novas chegando? O pessoal quer saber. E aperte o pause, Aperte eu o quero pause. saber. Aperte o pause. Agora conta da aperte o Gente, pause. eu acho que eu sou meio workaholic, porque a minha cabeça não para de pensar em produtos e trabalhos. Ao mesmo tempo, quando eu olho alguma coisa, eu falo, nossa, isso aqui Bom, mas daria um chama bom aperte conteúdo. o pause. Então, eu acho Aperte o pause. É um sinal. eu acho que ele é um pouco diferente. Um Me pouco conta diferente. disso. A parte pause foi o último produto que eu criei, só que esse produto foi pra mim. Esse eu criei pra mim porque eu vi a necessidade, de novo, de criar um espaço para a comunidade local. Só que o Aperte o Pause, ele não é um podcast só sobre games. Ele é um podcast games, geek, tecnologia e o que der na telha. Porque a ideia é dar espaço para todo mundo, independente se é do nicho ou não, só que todo mundo conecta com o tema do podcast. Ou seja, todo entrevistado joga com a gente. Inclusive, gente, já vou marcar aqui. Legal! Onde todos os entrevistados jogam. Porque o papel de jornalista é exatamente o que vocês falaram. A gente conta histórias. Só que no podcast a gente conta histórias jogando. Que então, legal! Todo mundo joga o Aperte o Pause. E foi esse projeto que eu desenvolvi junto com o meu namorado, que a gente pensou, não existe nenhum podcast voltado para o cenário que eu atuo e nem para o dele, que o dele é tech e eu sou dos jogos. Então a gente só uniu, só que a gente buscou entrevistar várias pessoas diferentes. Os próximos passos é mais voltado tipo jornalismo em games mesmo, só que voltado um pouco mais para mim, para o meu cenário que eu atuo, porque eu tenho um canal no YouTube, eu tenho também o meu Instagram, e é muito difícil alimentar o Instagram ao mesmo tempo e trabalhar ao mesmo tempo, gente. É um trabalho muito árduo, mas eu só consegui fazer isso quando eu comecei a dar braço, sabe? Começar a pedir ajuda para as pessoas, porque sozinha, gente, é um acúmulo de trabalho muito grande. A rede de apoio é muito A minha rede de importante. apoio é fundamental, porque eu só consigo trabalhar graças aos meus pais, porque eles são aposentados. Então, graças a eles, eu consigo trabalhar. Então, os meus planos estão nessa expansão da Aperte Pause, que agora a gente faz cobertura, além de eu trabalhar para TV, ter um podcast, a gente faz cobertura do podcast nos eventos. Então, a gente entra ao vivo, a gente faz produção de conteúdo tanto para o YouTube quanto para a rede social, mas também tem o meu canal, que agora vou investir algo muito legal nele. Vem aí, hein, Vem gente? aí, O que é gente. isso? Mais um Vamos CNPJ em pra primeira mão conta. aqui. Quando vocês verem, eu vou estar daquele jeito assim, ó. Mas é isso pro futuro, tentando Mas adaptar é o isso. cenário. E isso é Legal. muito bom. Eu acho que eu fico muito feliz com esse projeto, né? Eu acho que o podcast realmente é uma linguagem muito jovem, tem tudo a ver com o seu público, né? Ainda mais colocar o pessoal para jogar, aí que é conversa para Nossa, horas, né? O duro é fazer parar de jogar, não é nem parar de conversar, não é Não, o verdade? duro é entrevistar e jogar. Então, Sem eu tenho que perder. ficar concentrada. Não, vocês eu desacelero, normalmente eu perco.
O jornalista a gente se torna multifunção. Eu Total. falo multitarefa, porque a gente Total. apresenta, faz reportagem, a gente edita, a gente faz roteiro, a gente é produtor. Ouvindo no ponto, ouvindo no ponto, ainda. gritando. E falando ao mesmo tempo. E quando fala segura mais tempo, já tá assim, meu Deus, eu não tem mais que segurar. Letícia, eu gostaria de te perguntar uma coisa assim. Você até me perguntou quando eu cheguei e te olhei ali. A gente se conhece por uma investigação que eu fiz sobre a vida das convidadas. Que eu Ela é pesquisei, boa. vai no YouTube, tem ela falando mais sobre o trabalho dela com ciência. Então, se o tempo aqui é curto, se você stalkear, investigar a convidada, você vai descobrir coisas. Ela é boa, gente, apurou Mas muito. Obrigada. Mas uma coisa que eu acho legal de perguntar e para mostrar para as pessoas que é possível, porque a gente trabalha com comunicação, apesar de ser uma área incrivelmente vasta. Esqueça tudo, se você sonha em trabalhar com comunicação e escuta de pessoas te desmotivando, eu tô falando isso porque apesar de minha família me apoiar sempre, eu já escutei. Ah, mas você é inteligente, por que você vai fazer comunicação? Eu falo, gente, comunicação... Faz direito! Pois Quem é! Nossa, não... Com todo respeito aqui, Com tem todo direito, respeito à gente. categoria, Eu admiro a gente, muito, a mas gente é precisa que... de vocês, É, sim, mas é que cada não é um pra tem mim. seu lugarzinho, né? E assim, a questão da TV, que é um lugar que eu realmente gosto. Eu gosto da reportagem, eu gosto do ir na rua, eu acho importante todos os processos, como eu disse, mas ainda assim é um lugar de muito sonho. E a gente, às vezes, é o primeiro contato, porque você aprende a ouvir, você ouve e entende primeiro uma televisão do que você aprende a ler antes. Verdade. Então, às vezes, você é pequenininho, eu tenho amigos que são assim, e olha pra TV e fala, eu quero fazer isso um dia, e eles contam essa história. Eu brincava de apresentar. Então, eu queria que você contasse e falasse pro pessoal que eu sei que é difícil, eu sei que é um mercado competitivo, mas assim, fala para eles um pouquinho sobre como é possível trabalhar com televisão, sobre o que você acha que é importante eles que estão se formando, eu que estou me formando, a gente fazer para se a gente sonha em estar lá um dia. Muito possível, totalmente possível. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória resumida para explicar como é que eu cheguei aqui. Eu acho que uma coisa importante é estágio, gente. Porque o meu primeiro estágio não foi em assessoria da Universidade Federal de Berlândia, mas o segundo foi numa TV. Uma TV universitária, mas foi uma TV. Então, se você conseguir um estágio que tem um pezinho em alguma parte do que você quer, eu acho que te ajuda. Um estágio que principalmente possa te contratar depois. Porque dependendo do estágio, você sabe que não tem como, às vezes é concurso, órgão público. Se você tiver a mínima chance, eu acho que é legal. Que foi o que aconteceu comigo. Quando eu me formei, eu fui contratada. E aí eu vim fazendo jornalismo científico nessa TV em Uberlândia, depois na TV da UFG, aqui na TV UFG em Goiânia. E aí eu percebi que eu estava querendo mais TV do que o científico naquele momento da vida. E aí eu queria sentir o factual, a loucura do factual. E aí foi... aí eu comecei, como que eu ia... Porque assim, eu fazia televisão, mas eu não tinha experiência de factual. Fazia um conteúdo educativo, que é muito diferente. Eu lembrei, você falando do aluno pedindo 5 dias para fazer um conteúdo. São linguagens diferentes. A TV universitária ela costuma ser mais aprofundada, mas você tem um pouco mais de tempo para fazer. Porque não é fácil também você traduzir um negócio ali. Só que eu precisava ter mais um pezinho no factual. Então, eu comecei a fazer uns trabalhos para jornais online, locais mesmo. E aí, eu cheguei e falei, olha, eu tenho televisão e eu tenho um pouquinho do factual aqui. E aí eu consegui um emprego. Meu primeiro emprego na Anhanguera foi em Tumbiara, porque geralmente tem esse movimento, você começa no interior e vem para Goiânia. E foi assim. Então, acho que é possível. E por muito tempo eu achei impossível. Quando vocês perguntaram de futuro, de sonhos, eu me peguei pensando que hoje eu estou vivendo um sonho. Estar onde eu estou é um sonho, assim. Coisas que você vai vivendo, você vai trabalhando, às vezes você até esquece. Acha que você está vivendo um sonho também. Eu tô vivendo um sonho. E a gente esquece. E é super possível, né? Talvez 1, 2 anos atrás parecia impossível. E é possível. Então, eu te digo isso. Assim, tenta ir achando o seu caminho. Não vai ser igual para todo mundo. A professora vai saber muito melhor que eu. Cada um tem uma trajetória, mas é importante estar certíssima. É isso. E aproveitar o momento que você ainda está em desenvolvimento de carreira. Né? Eu falo muito isso para os meus alunos, né? Enquanto você está ali, que você tem a oportunidade de conhecer pessoas, de fazer network, de conseguir um estágio. Muitas vezes eu falo para eles, eu falei, gente, vocês às vezes ficam muito preocupados, mas esse estágio paga mal. Gente, eu nem era remunerada. Nossa, meu primeiro estágio eu fazia só para falar assim, nossa, né? Que bacana. Como eu estudava em São Paulo, né, eu fiz publicidade em Campinas, no interior de São Paulo, e meus pais moravam aqui, eu ficava nas minhas férias
o conhecimento que eu tinha de publicidade era aqui, com eles, né? E lá eu tinha muito pouca experiência, não conhecia quase ninguém. Então, o que eu fazia? Eu vinha para as férias fazer estágio. Aí eu já ia negociando os estágios com os amigos, a partir das amizades. E aí eu ficava fazendo estágio nas férias, né? Ia todos os dias. E aí meus amigos, mas peraí, você não vai sair de férias? Eu falei, não, eu tenho que aproveitar. Eu tô ali, é lá que eu conheço as pessoas. E foi aí, tanto é que quando eu voltei, né, que eu me formei, eu praticamente já entrei quase que imediatamente já em uma agência de propaganda. Legal. Porque eu tinha passado por 3 agências diferentes. Então, assim, aos poucos, e as coisas é o caminho. Eu falo, cada um tem um caminho, cada um trilha de uma forma. E nunca é muito rápido, como parece. Não é. Mas aparece e a gente tem que, sim, conseguir pegar. E, novamente, a gente sempre tem a mania de falar da palavra do episódio. Hoje, pra mim, eu vou fazer um pouco diferente. Porque a definição de ator, que também é uma das carreiras que eu tenho e que eu acho que me faz estar na comunicação também, o ator é aquele que faz. Olhando tudo que vocês disseram, eu acho que o jornalista é aquele que faz também. É aquele que enxerga uma necessidade e vai lá. É aquele que vê alguém precisando falar e dá voz. Então, não é dar voz, né? A gente fala como se fosse um superpoder, mas abre essa oportunidade, faz essa ponte. Então, façam. Como as meninas disseram, a Patrícia me diz todos os dias, você tem que experimentar, você tem que vivenciar. E se você quer, seja atrevido para fazer alguma coisa, para mostrar, olha, eu faço isso aqui, eu tenho essa experiência, eu tô prontinha para pegar o meu trabalho com podcast e se um dia quiser trabalhar, porque vai abrir espaço, né? Eu vou me formar e eu quero trabalho. E aí, porque eu quero trabalhar mais, porque o que a gente quer é ser multifunções. Quero continuar trabalhando, quero arrumar outros trabalhos. Olha o nosso exemplo aqui. Não para. A gata ainda é mãe. Então, assim, façam as coisas, acreditem que vocês podem. Certo. E olhem para as necessidades e não deixem aquelas vozes que desmotivam te convencerem. Escutem quem te incentiva, quem te bota pra cima, quem fala que é possível, né? E é o que a gente sempre fala aqui, né? Elas podem, mas juntas podemos muito mais. Então, somos uma rede. Sim. Então, a gente tem que se ajudar também, né? As mulheres precisam se ajudar, estar juntas o tempo todo e levantar. Porque não é fácil. A gente sabe que ser multifunção não é fácil, ser multitarefa não é fácil, né? O dia a dia não é para qualquer um, porque a gente também não trabalha, né? Então, a gente tem casa, tem marido, tem namorado, e tem uma série de coisas, né? Tem que cuidar da saúde mental, da saúde física. Para continuar, fazer um balé. E tantas outras coisas, né? Então, é isso, que a gente consiga realmente ter essa força, né? Que a gente consiga permanecer com essa visibilidade e consiga poder transmitir, né, Ananda? Eu acho que a Ananda, Letícia, Giovana, todas nós aqui, como comunicadoras, a gente tem essa função de poder passar, né, não só de poder, mas a obrigação de motivar essas pessoas a quererem sempre mais e fazerem sempre o melhor, sempre pensando no outro, porque conexão é isso. Conectar é você pensar mais no outro do que em si mesmo, é você se dar ao outro, né? E a gente faz muito isso aqui. Então, a gente fala que elas podem, mas juntas podemos muito mais. Não é verdade? Então, vamos lá, mãos dadas. Obrigada, mulheres. Vamos por mais mesas femininas. Sim, mais mesas femininas. E eu queria fechar agradecendo mais uma vez a todos os nossos apoiadores. Sim. Quero dizer que tem coisa boa acontecendo, né? Tem bons parceiros chegando. Não vou dar spoiler aqui hoje não, mas tem parceiros novos chegando aí para o próximo episódio. Estou muito feliz. Se você quer participar e quer apoiar a nossa causa, né? Pode nos ajudar. Se você tem uma marca que trabalha com mulheres, queria te convidar a participar dessa mesa, de estar conosco nessa mesa, porque é muito importante, né? Queria agradecer ao Praxis Hub, que nos apoia, a Bioestética, a doutora Kelly Janaína. Falar nisso, precisamos fazer o sorteio. Me dá ali o sorteio. A urna do sorteio. Quero agradecer Cláudia Camarim, maravilhosa. Te amo, mãe. Mames Poderosa, a gente chama ela de Mames Poderosa. Mames Poderosa, né, que cuida do nosso glow. Que mais? Estúdio Way, maravilhoso, né, que está aqui conosco, nosso lugarzinho. Hoje
A Giovana vai fazer o nosso sorteio aqui. Fazer nosso sorteio. Está aqui. Não, tá Eu acho que aqui, está. tá aqui. É porque Já eu tenho fico esses nervosa. papéis. Meninas, então, a nossa apoiadora, ela sempre faz esse presente, porque vocês que trabalham muito, é importante vocês lembrarem de vocês também, de cuidar, de relaxar, tirar uma horinha. Então, esse é o sorteio. Primeiro, Letícia. Vamos ver o que a ganhar. Letícia vai ganhar. Da reflexologia podal. Uma massagenzinha no pé, reflexologia gente, nos que coisa pés, deliciosa. cuidar dos pés. Fica muito na rua fazendo reportagem, tem que cuidar dos Fica. pés. Deixa eu ver. Limpeza de pele. Prêmio. Ai, limpeza de adorei. pele, maravilhosa, fazer uma Obrigada. limpeza de Avisando tanto de pele. reboco na cara, gente. Precisa. Inclusive, uma marca pessoal muito forte, que esse delineado é inconfundível. Eu falo, Ai, Não é? Nossa, eu não consigo me ver sem delineado. Mas dá preguiça, às vezes, de fazer. Dá preguiça de maquiar, na verdade. Você pode fazer uns vídeos ensinando também, além do game, porque não, é Exatamente. difícil. Esse delineado é muito difícil. valorizem a sua comunicadora que faz seu delineado. Boa ideia. Vou fazer um vídeo essa semana de como fazer um delineado. E jogando videogame. Jogando videogame ao mesmo tempo aqui. Na outra mão. Peraí, gente. Aí a Catarina me chamando do outro lado ainda. Mãe, gamer, maquiadora. Não é? Mas é isso, mulher multifunção é isso, né? Obrigada, gente. Gente, Valeu obrigada, mesmo. foi maravilhoso. Queria agradecer mais uma vez. E é isso. Então, meninas, obrigado. Espero que vocês gostem. Espero que tenham feito sentido para vocês, porque afinal de contas, se te faz sentir, com certeza faz sentido. Muito obrigada. Muito obrigada. E um brinde ao público. Um brinde às pessoas que são a energia. A nossa energia. Obrigadinho.